Lição 13. A vida na nova aliança. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Sábado, 19 de junho. O estudo deste trimestre foi sobre a aliança, que, para simplificar, é Deus dizendo basicamente: é assim que salvarei vocês do pecado. Ponto final. Embora o resultado, o grandioso final da promessa da aliança, seja evidentemente a vida eterna em um mundo renovado, não precisamos esperar a chegada desse dia para desfrutar das bênçãos da aliança. O Senhor se interessa pela nossa vida hoje. Ele deseja o melhor para nós, agora. A aliança não é um negócio em que você faz uma série de coisas e então, muito tempo depois, receberá a sua retribuição. Os que entram pela fé na relação de aliança podem desfrutar das bênçãos, recompensas e dons aqui e agora. A lição desta semana, a última da nossa série sobre a aliança, analisa algumas dessas bênçãos imediatas, algumas promessas que vêm pela graça de Deus derramada em nosso coração porque, ao ouvirmos o Senhor bater, abrimos a porta. Evidentemente, há muito mais bênçãos do que podemos abordar nesta semana, mas isso é apenas o começo de algo que realmente jamais terá fim. Resumo da semana. Por que devemos sentir alegria? Com base em que podemos reivindicar essa promessa? Por que a aliança deve nos libertar do fardo da culpa? O que significa ter um novo coração? Domingo, 20 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Alegria. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Examine o que João escreveu nesse verso. Em palavras simples, ele expressou uma das grandes vantagens que nós temos como povo da aliança: a promessa da alegria. Como cristãos, muitas vezes somos instruídos a não nos firmarmos em sentimentos, a entender que fé não é sentimento e que precisamos ir além dos nossos sentimentos. De fato, tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo, não seríamos seres humanos se não fôssemos criaturas de sentimentos, emoções e estados de ânimo. Não podemos negar nossos sentimentos. Precisamos compreendê-los, dar a eles sua função adequada e, tanto quanto possível, mantê-los sob controle. Porém, negá-los é negar o que significa ser humano. De fato, como declara esse verso, não apenas devemos ter sentimentos, neste caso, a alegria, mas eles devem ser plenos. Não parece que os sentimentos devam ser negados, não é mesmo? Ouça 1 João 1:4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Pergunta 1. O que João escreveu aos primeiros cristãos e que esperava que os enchesse de plena alegria? Por que essa esperança deveria lhes dar alegria? João foi um dos 12 primeiros discípulos de Jesus e esteve presente quase desde o início do ministério de 3 anos e meio de Cristo, testemunhando algumas das coisas mais maravilhosas sobre Jesus. Ele esteve junto à cruz, no Getsêmane e na Transfiguração. Portanto, como testemunha ocular, João certamente era qualificado para falar sobre esse assunto. No entanto, observe também que a ênfase não estava nele mesmo, mas no que Jesus havia feito pelos discípulos, para que eles tivessem comunhão, não apenas uns com os outros, mas com Deus. Jesus abriu o caminho para que entrássemos nesse relacionamento íntimo com o Senhor, e um dos resultados dessa comunhão é a alegria. João desejava que as pessoas soubessem que aquilo que tinham ouvido sobre Jesus era verdade. Ele o tinha visto, tocado, sentido e ouvido, e que, portanto, também podiam entrar em um relacionamento alegre com seu Pai Celestial, que as amava e que havia se entregado por elas por meio de seu Filho. João deu seu testemunho pessoal. O testemunho sobre seu relacionamento com Jesus pode aumentar a alegria de alguém no Senhor?
como João buscou fazer naquela ocasião? Segunda, 21 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Livres da culpa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Uma jovem havia sido brutalmente assassinada, e o assassino era desconhecido. A polícia preparou uma armadilha, escondendo um microfone no túmulo. Uma noite, meses após a morte da mulher, um rapaz se aproximou da sepultura e, ajoelhado e aos prantos, implorou o perdão da jovem morta. A polícia, ao monitorar as palavras do rapaz, o prendeu pelo crime. O que levou o homem àquele túmulo? Foi a culpa? O que mais poderia ser? Mesmo que não tenhamos feito algo tão ruim quanto que aquele jovem fez, somos culpados. Todos fizemos coisas das quais nos envergonhamos, coisas que gostaríamos de desfazer, mas não podemos. Graças a Jesus e ao sangue da nova aliança, ninguém precisa viver sob o estigma da culpa. De acordo com Romanos 8:1, não há condenação contra nós. O juiz supremo não nos considera culpados. Ele nos vê como se não tivéssemos feito as coisas das quais nos sentimos culpados. Ouça João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 3:24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pergunta 2. Como os versos lidos nos ajudam a entender Romanos 8:1? Uma das grandes promessas do relacionamento de aliança com o Senhor é que não temos mais que viver sob o peso da culpa. Por causa do sangue da aliança, nós, que escolhemos entrar na aliança com Deus, que escolhemos obedecer às condições da fé, arrependimento e obediência, podemos ter o fardo da culpa removido. Quando Satanás sussurrar aos nossos ouvidos que somos maus, que somos pecadores demais para ser aceitos por Deus, podemos fazer o que Jesus fez quando Satanás o tentou no deserto. Podemos citar as Escrituras, e um dos melhores versos para citar é Romanos 8:1. Isso não significa negar a realidade do pecado em nossa vida. Significa, em vez disso, que por causa da relação de aliança que temos com o Senhor, não vivemos mais sob a condenação desse pecado. Jesus pagou a pena por nós e agora está na presença do Pai, apresentando seu próprio sangue em nosso favor, apresentando sua própria justiça em vez de nossos pecados. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Esse fato faz diferença em sua vida e o ajuda a lidar com os que pecaram contra você? Isso influencia sua maneira de lidar com eles? Terça, 22 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Nova aliança e novo coração. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nas lições anteriores deste trimestre, vimos que na nova aliança, o Senhor põe a lei em nosso coração.
não apenas a lei está em nosso coração, mas de acordo com os textos de hoje, Cristo também está, e isso faz sentido, pois Cristo e sua lei estão intimamente ligados. Portanto, com a lei em nosso coração e com o Senhor habitando ali também, a palavra grega traduzida como habitar significa também estabelecer-se, dando a ideia de permanência. Chegamos a outro grande benefício da aliança, um novo coração. Pergunta 3. Por que precisamos de um novo coração? Quais mudanças se manifestarão naqueles que têm um novo coração? Ouça Efésios 3, 17 a 19. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Observe que Paulo enfatizou o elemento do amor, dizendo que devemos estar enraizados e alicerçados nele. Essas palavras sugerem estabilidade, firmeza e permanência no fundamento do amor. Nossa fé não significa nada se não estiver enraizada no amor a Deus e no amor aos outros. Esse amor não surge no vazio. Ao contrário, ele surge porque tivemos um vislumbre do amor de Deus por nós, manifestado por Jesus. Um amor que excede todo o entendimento. Como resultado, nossa vida e coração são transformados e nos tornamos novas pessoas com novos pensamentos, novos desejos e novos objetivos. Nossa reação ao amor de Deus por nós transforma nosso coração e promove amor aos outros. Talvez Paulo tenha pensado nisso, pelo menos parcialmente, ao falar sobre sermos cheios da plenitude de Deus. Ouça 1 João 4,16. E nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Efésios 3, 17 a 19. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pergunta 4. Como o texto lido em 1 João se relaciona com o que Paulo escreveu em Efésios 3? O que você pode fazer para permitir que as promessas desses textos se cumpram em você? Existem coisas que você precisa mudar que talvez o estejam impedindo de experimentar a plenitude de Deus? Quarta, 23 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Nova aliança e vida eterna. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Existem duas dimensões da vida eterna. A dimensão presente proporciona ao cristão uma experiência de vida abundante hoje, que inclui as muitas promessas que recebemos para a nossa vida aqui na Terra. A dimensão futura é, evidentemente, a vida eterna, a promessa da ressurreição. Embora ainda esteja no futuro, esse é o único evento que faz todo o restante valer a pena, que coroa todas as nossas esperanças como cristãos. Ouça Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20, 6 e 14. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
os 1000 anos. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pergunta 5. O que Jesus quis dizer com os versos lidos? Onde se encontra a vida eterna? Ele disse que os que vivem e creem nele, ainda que morram, jamais morrerão eternamente. Como entender essas palavras? Todo ser humano morre, mas de acordo com Jesus, essa morte é apenas um sono, um hiato temporário que, para os que nele creem, terminará na ressurreição. Quando Cristo retornar, os que morreram nele ressuscitarão imortais, e os seguidores de Cristo que estiverem vivos serão, num piscar de olhos, transformados em imortais. Todos os fiéis terão o mesmo tipo de corpo glorificado. A imortalidade começará nesse momento para o povo de Deus. Que grande alegria saber que nosso fim não está na sepultura, mas teremos uma nova vida que durará para sempre. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Fecha aspas. De que modo podemos desfrutar agora dos benefícios da vida eterna? O que essa promessa faz por nós hoje? Pense em alguns exemplos práticos. Como você poderia compartilhar essa esperança com alguém que está lutando com a morte de um ente querido e outros problemas? Quinta, 24 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Nova aliança e missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em todo o mundo, as pessoas muitas vezes lutam com o que o escritor sul-africano Laurens van der Post chamou de, abre aspas, o fardo da falta de sentido, fecha aspas. As pessoas se descobrem com o dom da vida, mas não sabem o que fazer com ele, não sabem qual é o propósito desse dom e não sabem como usá-lo. É como dar a alguém uma biblioteca cheia de livros raros e a pessoa não os ler, mas usá-los para fazer fogueiras. Que terrível desperdício de algo tão precioso! Entretanto, o cristão da nova aliança não precisa lutar contra esse problema. Ao contrário, os que conhecem e experimentam pessoalmente as notícias maravilhosas de um Salvador crucificado e ressurreto que morreu pelos pecados de cada ser humano em todos os lugares para que todos pudessem ter a vida eterna, conhecem a alegria. Considerando o incontestável chamado em Mateus 28, o cristão certamente tem uma missão e um propósito de vida, que é espalhar ao mundo a maravilhosa verdade que ele experimentou pessoalmente em Cristo Jesus. Que privilégio! Quase tudo o que fazemos aqui acabará quando este mundo terminar, mas a pregação do Evangelho a outras pessoas é uma obra que produzirá resultados para a eternidade. Que senso de missão e propósito! Pergunta 6. Pense nos diversos elementos dos versos de hoje. Quais coisas específicas Jesus estava nos mandando fazer e o que estava envolvido em cada uma delas?
Quais promessas nos dão fé e coragem para fazer o que Cristo ordena? Como cristãos da Nova Aliança, recebemos uma ordem clara do próprio Senhor. Não importa quem somos, nem nossa condição de vida, nem mesmo quais sejam nossos limites, todos podemos desempenhar uma função. Você tem feito alguma coisa? Pode fazer mais? Sexta, 25 de junho. Verso para memorizar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Estudo adicional. Em Bible Echo and Signs of the Times lemos, abre aspas, o Santo Filho de Deus não tinha dores nem pecados seus para levar. Ele levou as dores dos outros, pois sobre ele foi lançada a iniquidade de todos nós. Mediante a compaixão divina, ele se ligou ao homem e, como representante da humanidade, submeteu-se a ser tratado como transgressor. Ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados e se propôs a transpor o abismo que separava o homem e Deus. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, lemos, abre aspas, venha, meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e, pela fé, reclame seus méritos. Venha agora, enquanto existe misericórdia. Venha com confissão. Venha contrito de coração, e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar esta oportunidade. Ouça a voz da misericórdia que agora insiste com você, para erguer-se dentre os mortos, a fim de que Cristo lhe conceda luz. Cada momento agora parece ligar-se diretamente com os destinos do mundo invisível. Então, não deixe que seu orgulho e incredulidade o levem a rejeitar ainda mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, você será deixado a lamentar-se no final. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Francisco José Moreno escreveu, abre aspas, ao nos compararmos com o universo, ficamos cientes de nossa ignorância e completa impotência. Isso nos traz insegurança e, como resultado, temos medo. Fecha aspas. Ouça Efésios 3, 17 a 19. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pense nas diferenças entre os dois pontos de vista. Deus promete alegria. Isso é igual a felicidade? Se não estamos felizes, há algo errado com nossa fé? A vida de Jesus responde a essas perguntas. O que significa ter a plenitude de Deus? Como alcançar isso? Resumo. A aliança não é somente um conceito teológico. Ela define os parâmetros da nossa relação com Cristo, que traz benefícios hoje e na sua vinda.